do Senhor. Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede. Hoje, o primeiro dia do mês de março, já estamos no terceiro mês do ano, e glória a Deus que Ele nos oportuniza de estarmos aqui para glorificar o Senhor nesse primeiro dia deste mês. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós estamos no ano do clamor pela manifestação do poder de Deus. Vamos recitar todo mundo. 1, 2, 3. Ano do clamor pela manifestação do poder de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A nossa leitura anual está no livro de Atos, no seu capítulo 2, do versículo 42 ao 44. Glória a Deus. Estamos ali para acompanharmos pelo telão. Algumas versões são um pouco diferentes, então se lermos por ali, ficará mais fácil, unânimes e bem organizado. Glória a Deus. 1, 2, 3. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos serviam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória seja dada ao Deus que fez os céus e também a terra. Vamos orar? Amado, poderoso Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, neste momento, adentramos a Tua presença em oração. Estamos unidos e reunidos, Senhor, nesta noite. O nosso intuito é único, Senhor. Apresentar a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração que teremos. Apresentar o Teu altar. Aceita nesta noite o nosso culto. Aceita o nosso louvor. Aceita a nossa adoração. Manifesta o Teu poder derramando a Tua graça no nosso meio, aquecendo os corações. Pai eterno, se porventura nesta noite o meu irmão ou a minha irmã adentrou estas portas com o coração aflito, abatido, amargurado por alguma circunstância da vida, que o Senhor venha ser o refrigério, que o Senhor venha ser a alegria, e que nesta noite a Tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um nesta noite. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória. Está com a oportunidade de dar continuidade ao trabalho do Senhor. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Glória. Para começar esse culto, gostaria de anunciar o tema do culto, que é jovens chamados, no caso deixa eu ler aqui. Jovens guiados pelo Espírito. Amém? Para começar esse culto, eu gostaria de ler aqui uma passagem que fica em Marcos, versículo 14 e 15, que diz: Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-os Barrabás, e açoitou Jesus e entregou para que fosse crucificado. Irmãos, como nós sabemos, Jesus é nosso guia, Jesus é nosso ponto de referência, né? E é através dele que temos acesso à vida eterna. E se ele, mesmo sofrendo o que sofreu e sendo entregado pelo próprio povo que ele escolheu, não deixou de seguir essa caminhada e fazer aquilo, o objetivo que o Pai tinha dado. Então nós também devemos seguir o Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que Ele nos manda. Amém? Para começar o nosso culto, gostaria de chamar a irmã da água. Vamos ser da água. Amém. Glória.
Pai Santo e Poderoso. Desde o céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Eu queria ler só um versículo junto com os irmãos no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Oh, glória a Deus. Se vocês quiserem dizer misericórdia, não há problema, mas eu vou dizer, tem escola bíblica para todos. A nossa época mais antiga era escola bíblica dominical. Agora a gente sabe que tem escola bíblica para todos, EBD. Amém? Eu estou ouvindo também algumas folhas se passando, mas já encontraram. Amém? Grande maioria em cima. Diz assim o livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Tremendos.
Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai nosso. Já podemos sentir a tua presença neste lugar. Nós estamos aqui, ó Deus, te pedindo que tu aceite o nosso louvor com um cheiro suave em suas narinas. Não queremos nada de nós mesmos, mas que venha dentro do nosso coração para ti. Pois por mais que façamos, ainda somos devedores. Mas é bom ouvir a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Vocês podem tomar assim? Deixa eu fazer só uma reflexão rápida. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Deus rejeitou a Saul por motivo de desobediência, achando ele que estava por cima, no nosso linguajar, da carne seca, que estava bem, mas ele desobedeceu a ordem de Deus. O que é interessante é que quando ele desobedeceu a ordem de Deus, automaticamente Deus rejeitou. E a Bíblia diz que Davi ainda não havia nascido. Davi ainda não havia nascido, porém já tinha sido escolhido como rei de Israel. Mas como assim? Porque Deus já tinha preparado alguém para um lugar que não servia mais. Porque simplesmente desobedeceu. Era tão mais fácil obedecer uma ordem de Deus, mas ele optou por desobedecer a Deus e achar aquilo que os seus olhos viam era mais plausível. Eu não sei como está a nossa vida, estou dizendo de mim, não adianta eu fregar a Bíblia sem viver o que eu falo. Não adianta dizermos que somos sem termos a capacidade de obedecermos aquilo que Deus nos manda fazer. E Deus é tão tremendo que se você não faz, não se preocupe, Ele já preparou alguém para fazer no teu lugar. Quer fazer não? Quer fazer não? Ele já preparou alguém. Porque você não quer fazer, mas ele sabe. Já que eu não posso contar contigo, eu vou contar com quem eu vou preparar. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi então ser ungido e depois de assumir, que ainda levou um tempo, isso é um assunto para um outro dia. Que ainda levou um tempo, ele então age conforme Deus ordena. Então nós possamos ouvir a voz de Deus e entender que aquilo que Deus nos ordena a fazer é o que Ele tem preparado, é o que é de melhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós iremos orar a Deus e pedir para Deus nos guiar no caminho certo, amém? E agora para louvar o Senhor Leone. E que era sobre
33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci. Agora, irmãos, para no momento da palavra, a nossa irmã Vitória vai trazer uma palavra. Grande e poderoso, Jesus. Aleluia. Senhor. Amém. Eu não sei pregar, só sei falar que Jesus é bom. Amém. Isso é Ontem eu disse, né, que eu ia trazer uma saudação. E eu falei, Jesus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí Jesus ontem usou mesmo para mim sobre confiar. Aleluia. E lá ai, Jesus. Glória. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige a terra que eu te indicarei. E não é tanto uma pregação, eu vou contar mais o que Jesus ele fez na minha vida. Eu cheguei em Portugal. Antes de ir pra cá, eu decidi que eu não ia para amigos, que eu não ia conseguir ir para a igreja, que eu não ia ser ninguém, que eu ia ficar sozinha, que eu não ia conseguir adaptar na escola. Eu dizia, Jesus, eu não quero ir. Jesus, me deixa aqui no Brasil, por favor. E assim como Abraão, ele veio e confiou em Deus. Eu pedi tanta confirmação a Deus. Jesus é mesmo para mim. Jesus é mesmo isso que o Senhor quer na minha vida. É mesmo isso. E ele confirmou uma, confirmou duas, confirmou três, confirmou quatro. Aleluia! E eu, Jesus, eu, tão pequena, tão falha, o Senhor vai confiar em mim para fazer uma missão tão grande. Porque pregar o Evangelho, cantar, é uma missão tão grande para uma pessoa tão pequena como eu, como você, porque a gente não é ninguém. Mas quando Jesus ele está do nosso lado, a gente é. E minha mãe, esse dia eu pensei com a minha mãe para poder ajudar ela no trabalho. E ela, a gente passou em frente à praia, né? Aí ela disse assim: Vitória, esse dia eu estava vindo trabalhar. Aí eu passei em frente à praia, perto de casa, né? Aí eu disse, tem tantos sonhos nossos que Jesus realiza e muitas das vezes a gente não percebe. Porque o sonho da minha mãe era morar perto da praia. E ela não tinha percebido que Jesus realizou o sonho dela. Desde que meu pai e minha mãe começaram a namorar, o sonho do meu pai era morar na Europa. E olha onde a gente está hoje. E eu sou muito grata a Jesus porque eu não sou merecedora de nada, mas é pela graça, favor e merecido que eu estou aqui. É pela graça, é pela graça. Eu disse que eu não ia ter amigos, eu tenho tantos amigos. Eu disse que eu não ia me adaptar na escola, minhas notas estão tão boas. Eu dizia que eu ia ser sozinha, mas eu nunca me senti sozinha aqui. E muitas das vezes Jesus ele dá uma missão pra gente que a gente fica sempre voltando para trás. Jesus é mesmo
você quer fazer por mim, é sobre o que eu quero através da sua vida. E em Tiago, capítulo 2, versículo 23, Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. E ser chamado de amigo de Deus é uma coisa tão grandiosa. Porque ser amigo é ter liberdade de conversar, de contar das tuas dores, dos teus problemas, dos teus sonhos, dos teus propósitos. E muitas das vezes a gente está passando por alguma dificuldade e a gente vai no psicólogo. A gente fala. Quando sai de lá a gente está melhor. E o que Jesus ele quer da gente é que a gente fale com ele. Amém. Porque quando a gente fala com Jesus, tudo que está aqui dentro é cura. Todas as coisas que tem aqui dentro, ele sara. Ele transforma. E a palavra que eu tinha hoje era esse livro que colocou no meu coração. Sobre confiar, esperar e ter intimidade com ele. Porque antes de Jesus ele te usar em cima do altar, ele te quer no secreto. Ser amigo de Jesus é orar chorando, é cantar sem voz, é estar com ele quando mais nada parece fazer sentido. Quando nada parece fazer sentido, a gente tem que estar com Jesus. E Jesus ele me deu a missão de vir pra cá e pra minha família, né? Cumprir o ID, pregar o evangelho, ficar mais perto também de algumas pessoas da minha família que moram aqui. E passou o carnaval, né? E tá uma música muito alta que é assim: ah, se eles soubessem quão lindo você é. Ah, se eles soubessem quão lindo você é. E tem muitas pessoas cantando essa música: ah, se eles soubessem quão lindo Jesus é. Mas o que a gente tem feito para as pessoas saberem quão lindo Jesus é? O que a nossa geração tem feito para saber o quão lindo Jesus é? O que a gente tem feito na escola? O que a gente tem feito em casa? Porque é para ser exemplo dentro de casa também. O que a gente tem feito para as pessoas verem o brilho do Espírito Santo através de nossas vidas? O que a gente tem feito? E eu quero agradecer a minha oportunidade. Foi isso que Jesus colocou no meu coração. Glória a Deus, aleluias. Agora para entrar no louvor, você chamar nosso irmão Arthur Patense para trazer o louvor, amém? Cumprimento o nosso amado Senhor, amém? Hoje pela manhã nós tivemos uma ADEF em que o tema era uma geração que persevera e manifesta o poder de Deus. Uma geração, muitos jovens estiveram lá, muitos jovens, nós tivemos, eu não sei quantos jovens foram, mas pelo que eu vi, foram uns 5, 6, no mínimo, de jovens que foram, que aceitaram Jesus como seu único e salvador. Nós estivemos lá, nós tivemos 24 pessoas que nunca foram na igreja ADEF. Ou seja, nós devemos fazer o IT, nós estamos fazendo o IT, nós devemos crescer cada vez mais. E para continuarmos nessa guerra, nós devemos aprender em Efésios 6, que é colocar a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. Nós devemos continuar nessa guerra, nessa batalha, nós devemos viver isso, mas se proteger. Primeiramente nós devemos nos proteger, nos revestir pelo Espírito. Nós devemos nos revestir, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele vai cuidar de você. Se você fizer o que Ele mandou, se você for guiado por Ele.
salvação e ser meu. Para o meu coração, ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso vem até o final, na guerra ficar, guardei os meus pés, o meu coração, protegida estou, segurando a espada na mão, minha depositei no Senhor, nossa proteção, protegida estou, segurando a espada na mão, eu fui uma dica segurando a espada na mão, minha depositei no Senhor, na batalha eu tenho proteção, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão, pra continuar de caminho. Eu sei, na palavra estou de fé, e na palavra é minha fé, um dia vai ser hoje. Eu tenho capacete da salvação. Agora só me justiça numa revelação. Guardei dos pés o evangelho verdadeiro. Espada, escudo, eu sou todo pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá. Toda a igreja que não para de orar. Assim como o nosso pastor Luiz Henrique falou, assim, Davi quando foi lutar com o gigante Golias, o rei Saul quis dar a sua armadura para ele, mas ele não queria a armadura de Saul, ele sabia que tinha a armadura que Deus tinha dado para ele. Então nós temos que buscar essa armadura para que nós possamos enfrentar as principais protestações que estão lá de fora, arrogando e segurando e aprisionando as pessoas que estão lá de fora. Amém? Agora, para fazer uma saudação ao nosso irmão Milena, com a oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar para a meditação da igreja em Josué, capítulo 1,
versículo 9. É um versículo bastante conhecido, irmãos. Acredito que todos aqui conhecem. E diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmãos, muitas das vezes nós pedimos ao Senhor para Ele cumprir o propósito dele na nossa vida, para Ele nos usar, para Ele nos moldar, para Ele nos fazer vaso na mão dele, porque Ele é o oleiro. Mas quando Jesus ele começa a moldar a gente no secreto, dói, irmãos, porque dói. Quando molda é renúncia, é processo, é deserto, é Jesus moldando o seu interior, para mais na frente você, através do Espírito Santo, moldar muitas outras vidas. E muitas das vezes nós questionamos a Jesus o porquê que está sendo tão difícil. Mas nós, muitas das vezes, nos esquecemos que foi a gente que pediu ao Senhor para Ele cumprir o propósito dele na nossa vida. Assim como diz o livro de Josué, irmãos, quando estiver na luta, quando estiver passando pelo vale, seja forte, corajoso, continue perseverando, assim como Daniel, ele foi na Babilônia. Continue perseverando, continue firme, porque Jesus ele é contigo, porque Jesus ele dá força ao cansado, porque Jesus ele te renova cada dia, e só a graça dele basta, porque se não fosse a misericórdia do Senhor para com a tua vida, você nem aqui estaria, irmãos. Então agradeça o nome dele, continue firme no propósito, porque Jesus ele já determinou o seu futuro, ele já fez além do que você precisa. Amém. Continue forte e corajoso. Assim é o Senhor. Glória a Deus. Abra seu coração, porque Jesus já está falando conosco, amém? Agora, para colocar fogo na igreja, gostaria de chamar o Ministério das Mulheres para louvar o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Ministério das Mulheres deseja cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome dele. Glória! Glória a Deus, Deus poderoso. Aleluia! Não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu,
dia, amém? Os apóstolos foram buscar em primeiro lugar o reino dos céus, fazer mais coisas nos serão acrescentadas. Agora, para o outro mundo, foi fora, eu gostaria de chamar o pastor Pedro Bruno, já veio para fazer a saudação, amém? Eles logo seguir a luz de vida para fazer o outro. Glória a Deus, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a nossa igreja, papai do Senhor Jesus também. Quero também cumprimentar nossos irmãos internautas que nos assistem pela internet. Que Deus possa abençoar cada um, amém? Eu quero nesse momento ofertório ler em duas passagens. Primeiro vou ler em 2 Coríntios, depois vou ler em Mateus 5, amém? 2 Coríntios, capítulo 9, no seu versículo 6 e 7, amém? Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 6 e 7, que diz assim: lembra-se, aquele que semeia pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribui como determinou no seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mateus capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Glória. Santo e poderoso, Jesus. Mateus capítulo 5, no 23 e 24, que diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta, amém? Aqui nós vemos que oferta não se trata só de dinheiro. Para Deus, oferta não se trata de dinheiro. Para Deus, oferta se trata de obediência, de dar oferta com alegria. Muitas das vezes nós ofertamos, mas muitas das vezes nós ofertamos por obrigação, ou ofertamos porque o pastor está olhando para nós, ou hoje o pastor está aí, eu vou ofertar.
Ou estou olhando alguém indo ofertar e falou, opa, aquela pessoa tem que ofertar, eu não posso ficar para trás. Eu tenho que ofertar também. Mas muitas das vezes você está ofertando com obrigação. E pode ter certeza que Deus não está recebendo a sua oferta. Eu falo isso porque Deus vê o que é dado de coração e não por obrigação. Muitas das vezes você fala, nossa, mas eu sou ofertante, eu sou um contribuinte missionário, e mesmo assim eu só vivo na berlinda, como se diz no Brasil, eu só vivo passando por aperto. Mas eu te pergunto, será que você está dando uma oferta com alegria? Será que você está dando sua oferta, o seu dízimo de coração, ou você está dando só por obrigação? E lá em Mateus, no capítulo 5, vai dizer que se você também tiver algo contra seu irmão, que você volte, acerta com ele e depois venha contribuir com o Senhor. Ou seja, muitas das vezes nós nem olhamos na cara do irmão, muitas das vezes nós falamos mal do irmão e queremos que Deus ainda receba a nossa oferta. Será que Deus vai receber a nossa oferta? Então que hoje vocês venham e possam ofertar com alegria. E se tiver algo contra seu irmão, nem perca seu tempo de ofertar, porque Deus não vai receber a sua oferta. Deus não vai receber a sua oferta. A única coisa que vai receber vai servir o dinheiro para o tesoureiro da igreja pagar alguma conta, alguma coisa. Mas para Deus, infelizmente, a oferta vai ficar aqui e não vai subir, amém? Neste momento eu quero agradecer a oportunidade, vamos orar, amém? Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Jesus amado, Pai querido, na tarde deste domingo, Pai, para poder louvar o Senhor e engrandecer, porque só o Senhor é digno, Pai. Só o Senhor, meu Deus amado, Pai querido, é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem, Jesus amado, Pai querido, pode fazer alguma coisa por nós, Pai. Somente o Senhor, Jesus amado, Pai querido, é quem nós podemos confiar, porque o homem, Jesus amado, Pai querido, não fará nada por nós, Pai. Somente o Senhor, Jesus. Então, nesta noite, Pai amado e Pai querido, que nós venhamos agradecer, Pai, que nós venhamos ofertar com o nosso coração, que nós venhamos ofertar com alegria, Senhor Jesus e Pai querido, não por obrigação, Pai amado e Pai querido. E assim, Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, eita glória, aleluia. Pai Santo e poderoso, Jesus. Coisa boa. Tu és grande, tu és santo. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dizer que nosso Deus é grande nessa noite. Aleluia.
E queria já agradecer a oportunidade, gostaria de convidar o Ministério dos Jovens para louvar o nome do Senhor. E logo em seguida, o pastor já pode estar tomando a direção do culto. Amém? Ministério dos Jovens, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória. Coisa boa, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Muda
errado no teu. A gente vive em uma geração assim. Mas a nossa geração é a geração do avivamento. Porque a gente tem um Deus. Porque a gente tem um Deus que independe da gente ser falho, da gente ser isso, da gente ser aquilo, ele confia na gente. E quando Deus confia, ele capacita. E eu não
Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 4: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar entre vós. Assim diz o Senhor Jeová a estes: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo de número 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Glória. Amém? Glória. Amém, irmão? Nós estamos sobre um tema essa noite que é jovens conduzidos pelo Espírito. Mas essa noite você também vai me ajudar a pregar, amém? Você vai orar para o irmão que está do seu lado e diz assim: tem andado sobre a direção de Deus? Ei, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado aí, me ajude a pregar. Glória a Deus. Deus tem te conduzido, meu irmão. Glória. Presta atenção. Versículo 1, para a gente ter o contexto histórico do livro de Ezequiel. É a Babilônia, é durante o exílio de Jerusalém na Babilônia. Durante os primeiros anos do exílio, mais especificamente, Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Na primeira etapa foram Daniel e os seus amigos, mais 10.000 judeus. Na segunda etapa, Ezequiel foi levado para a Babilônia. Ezequiel, que era de família de sacerdotes e passou os primeiros 25 anos da sua vida se preparando para o trabalho sacerdotal, quando foi levado para a Babilônia. Primeira coisa que a gente pode aprender sobre o contexto dessa história é que Ezequiel havia se preparado durante 25 anos para ser sacerdote. 25 anos dentro de uma família sacerdotal, sendo ensinado como fazer os sacrifícios, sendo ensinado como tratar do templo, sendo ensinado como ser feito de dia e de noite. Mas um dia, Deus resolveu mudar a história de Ezequiel. Um dia, Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, eu sei que você se preparou durante 25 anos
anos para ser alguém que alguém planejou que você fosse, mas hoje aprove a mim te escolher a mudar a tua história. Deixa eu lhe dizer hoje, para a gente começar a pregação, mas vai ser rápido. Olha, Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que não importa o tempo que tenha passado na sua vida, não importa o que tenha acontecido nos 25 anos para trás, não importa o que você tem vivido, como você teve se planejado, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer que a tua vinda para Portugal não foi em vão, foi porque Ele te escolheu e aprove a Ele mudar a rota da sua vida. Ezequiel tinha tudo preparado. Ezequiel tinha tudo planejado. Mas no dia que Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, não são os seus planos, mas os meus planos em ti é que vão acontecer. A Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele estava ali na Babilônia. Ele estava ali no período em que Israel, Jerusalém, estava vivendo um tempo de dor, um tempo de humilhação, um tempo de perda. Jerusalém havia sido ferida, o povo estava longe da sua terra, e muitos já estavam lá com as suas esperanças esvaídas. As suas esperanças haviam sido perdidas, porque eles estavam numa terra estranha, num lugar estranho, com cultura diferente, com situações diferentes. Talvez nem a língua daquele local eles conheciam normalmente ou direito para se comunicarem. Aí eu começo a lembrar um pouco da nossa vida. A gente sai da nossa terra, vem para Portugal, e a gente às vezes acha que a gente está só no meio dessa tribulação inteira. A gente se sente excluído, a gente se sente solitário, a gente acha que está tudo fora do controle de Deus. Mas é tempo de calamidade. Mas é em tempos de calamidade que Deus sempre levanta alguém no tempo de calamidade. A Bíblia vai contar que em tempos de calamidade espiritual, Deus levanta Noé para construir a arca. Em tempos de calamidade espiritual, no sacerdócio, Deus levantou Samuel como sacerdote. Em tempos de calamidade no reino de Deus, entre os reis, Deus levantou Davi. Mas em tempos de calamidade na Babilônia, Deus levantou entre outros Ezequiel. E nós estamos vivendo um tempo de calamidade em Portugal, na Europa. Talvez você não saiba, mas nós já vivemos um grande avivamento nesse continente. Grandes avivalistas saíram deste local. Para quem não sabe, os suecos, os missionários suecos foram para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus, porque havia acontecido um grande avivamento nesse local. Mas nesse momento, nós vivemos uma grande calamidade espiritual. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos pregar o Evangelho. E assim como Deus levantou Ezequiel, no tempo de calamidade, Ele conta com você nessa noite. Ele conta com você nessa noite. Ele está contando com você para levar o Evangelho a Portugal. Ele está contando com você para levar o Evangelho à Itália. Ele está contando com você. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: Deus conta com você. Olha para mim.
correções pessoais. Antes da visão, veio a mão. Antes do vale, veio a mão. Antes da missão dada a Ezequiel, veio a mão. Isso significa que Ezequiel não estava sozinho no meio do vale. Ele não estava ali passeando, ele estava sendo conduzido pelo Senhor para o meio do vale. Às vezes tem gente que chegou aqui querendo apenas experiência. Eu quero sentir aquilo que os meus irmãos estão sentindo. Eu quero sentir o Senhor falar comigo, mas não se submete à mão do Senhor. Não existe experiência sem submissão. Tem muita gente que quer visão, tem muita gente que quer ter visões, mas não existe visões sem correções. Não existe visão sem correção. Não existe revelação sem obediência. Não existe revelação sem obediência. Ezequiel estava sendo levado para o meio do vale para viver uma experiência, porque quem está debaixo da mão de Deus pode até não entender o processo que está vivendo, mas ele está sendo conduzido por Deus no meio do vale. A vida da gente é assim, irmão. Às vezes a gente está passando pelo nosso vale e a gente não entende que Deus é que está nos conduzindo no meio desse vale. Às vezes a gente não entende o processo, a gente só quer o resultado. A gente quer receber o poder, sair pulando, falando línguas estranhas. A gente quer ver o milagre acontecer na nossa casa, mas não entende que até chegar lá, o processo precisa ser passado. Me ajuda a pegar, já no final dessa semana, me ajuda a pegar. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: olha, passe pelo processo sem entender. Deus não lhe chamou para entender o que está acontecendo dentro do vale. Deus não lhe chamou para te fazer questionamentos dentro do vale. Deus não lhe chamou para você perguntar a Deus por que o Senhor me colocou nesse vale. O propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que o vale que você está passando. Irmão, entenda isso nessa noite. O propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o vale que você tem passado. Ezequiel não estava ali sendo levado para ser morto no vale. Se fosse os crentes de hoje, ansioso, ia chegar no meio do vale e olhar para aqueles ossos e ia começar a dizer: Jesus já morreu tanta gente aqui, eu vou fazer mais um. Porque nos nossos dias a gente pode observar, o nosso pensamento é sempre de coisas ruins. Então, ser levado para o meio de um vale cheio de ossos, automaticamente a nossa mente é assim: nós estamos no meio do cemitério. São outros iguais a mim que estão ali, mortos, porque não sobreviveram ao vale. Mas o que a nossa visão não alcança, o nosso Deus te conduz para um propósito maior. O propósito de Deus para Ezequiel não era morrer no vale. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. O propósito de Deus não é você morrer nessa luta. O propósito de Deus não é você morrer no meio desse vale. O vale é só uma etapa do processo na sua vida, porque a palavra de Deus
Tem gente que quer só receber os prazeres de Deus, mas quando Deus leva, conduz para o meio do vale, ele começa a murmurar. Ele começa a dizer: mas Deus, por que eu? Mas Deus tinha que ser eu. Mas Deus, por que dessa forma? Mas Deus, por que dessa maneira? Deixa eu lhe dizer agora uma coisa como profeta de Deus esta noite. O meio do vale é necessário para você ser curado. No meio do vale, ele percebeu que tinha muitos ossos. No meio do vale, ele percebeu que os ossos estavam sequíssimos. Foi no meio do vale que Deus tratou a profundidade de Ezequiel. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Quando Deus tem algo para tratar com você, Ele não vai tratar com superficialidade. Ele vai tratar com você no profundo. Ele vai tratar com você aquilo que eu não posso ver, que o pastor Tiago não pode ver, que o seu marido não pode ver, que a sua esposa não pode ver. Ele vai tratar com você naquela ferida que você esconde dentro do seu coração. Ele vai tratar com você na decepção que você sofreu. Ele vai tratar com você naquilo que você tem escondido por anos. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai se encontrar com Ele no meio do vale. Glória a Deus. É no meio do vale que a gente recebe o nosso diagnóstico. Mas primeiro Deus mostra os ossos antes de liberar a palavra. Hoje vai ser aqui as nossas mães. Glória a Deus. Precisão. Não existe milagre sem enfrentar o vale. Não existe milagre sem reconhecer os seus ossos. Não existe milagre sem reconhecer as suas feridas. Não existe milagre sem você reconhecer as suas decepções. Não existe milagre se você não for tratado na sua alma. Não existe milagre se você não for tratado no seu mais profundo, onde ninguém conhece. Deus, quando te leva para o meio do vale, Ele primeiro vai te conduzir para te encontrar com a verdade. Você pode se esconder de mim. Você pode fingir que está tudo bem. Você pode parecer que é uma pessoa super bem, mas Deus conhece o seu império. Glória a Deus. Não existe milagre sem confronto. Não existe milagre sem mudança de vida. Não existe milagre sem reconhecer que você necessita de Deus. Eu podia pregar mais uma vez? Vira pro irmão do seu lado e diz assim: olha, o vale. Não, irmão, fala com o profeta. O vale é para você encontrar com Deus. Glória! O versículo continua seguindo. Versículo 2. E ele no meio do vale. Ele no meio do vale percebe que existem muitos ossos e que estavam secos. A situação do vale era muito grave. Existiam muitos ossos. Os ossos estavam muito secos. A lógica humana diz: acabou, não tem mais jeito. Quem olha para a situação do vale vai dizer: dali ela não vai sair viva. Quem olha
salvação. Tem gente que olha para você e diz: vai morrer no vale, vai se acabar no vale, desse vale ela não sai mais, desse vale ele não sai mais. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para me dizer: esse vale não é para você morrer, esse vale não é para você cair com derrota, esse vale é porque Deus te trouxe aqui para te restaurar. Talvez você chegou aqui nessa noite vivendo o vale do sossego. Talvez você chegou aqui com coisas que secaram há anos. Talvez você chegou aqui com sonhos tão secos quanto aqueles ossos. Talvez você chegou aqui nessa noite com projetos enterrados, porque ali ainda tem um detalhe, irmão: aqueles ossos estavam sobre a superfície do vale. Ninguém havia enterrado os ossos, mas nós temos a mania de enterrar os nossos sonhos, nós temos a mania de enterrar os nossos projetos, nós temos a mania de achar que aqui acabou, é o ponto final. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para me dizer: o vale não é o ponto final, o vale é o meio da vitória que você vai receber no final do vale. Viu? Vai dizer que ele viu. Ele viu muitos ossos secos no meio do vale. Mas Deus lhe faz uma pergunta: poderão, porventura, viver estes ossos? Não, presta atenção, olha para mim, calma agora para ver se você está vivo. Tem gente viva. Deus não perguntou a Ezequiel porque ele não sabia que os ossos poderiam reviver. Deus não perguntou a Ezequiel porque ele tinha dúvida de que era possível reviver os ossos. Deus perguntou a Ezequiel para reviver a fé que Ezequiel tinha. Vou trazer para nós. Muitas vezes, antes de Deus transformar o vale, Deus trabalha com quem está no vale. Eu vou dizer de novo para ver se você internaliza. A gente está orando para o nosso vale ser transformado, mas a gente não ora para nós sermos transformados. Deus não levou Ezequiel para transformar o vale primeiro. Deus levou Ezequiel para transformar a fé de Ezequiel, para através da sua fé o vale ser transformado. Vira para o irmão que está do seu lado nessa noite e fala assim: é o vale que tem que transformar? Ô irmão, fala aí. É o vale que tem que transformar? Ou é você que tem que transformar? Ô glória! Deus olhou para aquele vale e disse: Ezequiel, pode os ossos reviver? Irmão, a gente tem mania de querer transformar o vale primeiro, mas nós precisamos entender que o vale é o processo de Deus para nos transformar primeiro. E aqui eu me lembro de um texto que eu gosto muito, de João, quando João diz: e ele, o Verbo, Cristo, tabernaculou no meio de nós.
Você não pode falar de um vale que você não está no meio dele. Você não pode falar de algo que você não viveu. Você não pode falar de algo que você não teve experiência. Então o que tem a ver com Jesus Cristo? Eu vou explicar em 2 dedos. Deus monta um jardim, cria o homem, cria a mulher e diz: olha, não coma do fruto desta árvore. Todo mundo conhece a história. A serpente vem, engana a mulher e o vale, o meio, corrompe a Eva, porque ela pegou o fruto e comeu. O vale corrompeu o que a Eva tinha de melhor. Porém, ali Deus cria o plano da salvação e diz que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali, no meio daquele vale, Deus promete e diz: da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Seria muito fácil Jesus chegar lá no céu com Deus e dizer: a partir de hoje está todo mundo salvo. Era muito fácil, mas que valor nós daríamos se Jesus não viesse sofrer as mesmas coisas que nós sofremos? O que, trazendo para a nossa mensagem, o que nós daríamos de valor se Jesus não tivesse vindo para o meio do vale, contemplar aqueles ossos secos e provar para nós que era possível vencer o pecado no meio do vale? Pois bem, a Bíblia diz que ele tabernaculou e não termina por aí. A Bíblia vai dizer que ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou e antes de subir ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, para que não estejais só, parafraseando no meio desse vale, porque agora não é o vale que vai mudar o que está dentro, mas é o que está dentro que vai mudar a situação do vale. Eu vou explicar. Deus chegou-se aqui nessa noite para lhe dizer: primeiro transforme o que está aqui dentro, para que o vale seja transformado. Não, irmão, você entendeu? Eu já ouvi isso aqui, eu falei para a Mela ali, eu não preciso pregar mais hoje. Eu já ouvi a minha pregação aqui hoje. Porque a Milena mesmo disse: Daniel foi para o meio da Babilônia. E foi ali alguém no meio do vale para transformar a situação. Ela disse: sejamos morada. Sejamos morada, porque ele morando em nós, o vale passa a ser jardim. Oh, irmão, você puder sentir o que eu sinto quando eu digo isso. O vale, quando Jesus mora em nós, quando o Espírito mora em nós, o vale se torna jardim. Porque no vale nós não estamos sós. No vale a gente não passa o processo sozinho. Nós estamos com Ele, conduzindo no meio do processo, passando pelo vale, para a gente chegar lá no fim e cantar o hino da vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus. A gente encerrar. Tem muita coisa, irmão, mas eu aprendi que a gente deve ser obediente polvorosos. Para a gente encerrar, Ezequiel responde a Deus dizendo: Senhor, tu sabes, tu
esses ossos podem reviver. Tem gente que não sabe como as coisas vão acontecer, não sabe como a família será restaurada, não sabe como sairá da fase do vale, não sabe como Deus vai fazer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você não precisa entender o processo, você só precisa ter fé de que o processo vai acabar. Eu vou dizer de novo para você entender. Não importa qual é o processo, como você vai passar, como Deus vai fazer, o que importa é que Ele está com você no meio desse vale. O que importa é que Ele está com você no meio dessa situação. O que importa é que Ele está contigo no meio do vale. Para quê? E eu encerro aqui. Mano, presta atenção. Tem gente que está no meio do vale, mas murmura o vale inteiro. Meu Deus. Tem gente que murmura o vale, roda, como disse o professor, roda o vale inteiro, passa o vale inteiro só reclamando, só dizendo pra quê, por quê, do quê, como, por onde, como vai, quem tá, só perguntando. Meu Deus. Assim como o povo de Israel quando saiu do Egito, quando começou a perceber o caminho, começou a perguntar: mas peraí, lá eu comia bem, lá eu bebia bem, mas não entendia o processo do vale. Olha para mim, olha para meu irmãozinho esquerdo. Deus não te colocou no meio do vale para você murmurar no meio do vale. Deus não colocou você no vale para você ficar se perguntando por quê, do que, para onde, como, de que jeito. Porque quando Deus te colocou no meio do vale para profetizar. Ô irmão, para de ficar trocando as murmurações, ou melhor, troca a murmuração por profetizar. Deus disse: filho do homem, profetize sobre estes ossos. E a Bíblia vai dizer, só para arrematar, que os ossos começaram a se juntar, ossos com ossos. Começou a haver movimento no meio do vale. Começou a haver barulho no meio do vale. Começou a haver situações diferentes no meio do vale. Porque Ezequiel estava no meio do vale. Porque foi conduzido por Deus para o meio do vale para profetizar no meio do vale. Glória a Deus. Oh, bendito Deus. Mas não ignore o ruído do vale. Às vezes a gente acha que está apertando, está difícil, não vai acontecer, porque está assim, mas é só barulho do ruído dos ossos. Oi, você perdeu a oportunidade agora, vou dizer de novo. Olha, os ossos quando começam a se juntar, começam a fazer barulho. Presta atenção, você viu a porta se fechar, você começou a murmurar, não murmure não, é barulho de osso se juntando. Ai meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo. É barulho de osso se juntando. Não para não, profetiza no meio do vale. Olha, preciso de dinheiro para pagar aluguel. Olha, é barulho de osso se juntando com osso. Deixa no meio do vale, você profetiza no meio do vale. Não pare no meio do vale. Não pare no meio do vale. Porque no final do vale, um grande exército se levantar. Pastor, posso chamar para orar? Não vou orar não. Eu só estou antecipando o que o pastor ia fazer. Glória. Vem aqui você que está passando no meio do vale. Meu Deus. Mas é vale. Dor de dente não é vale.
Dor de cabeça não é válido. É